Nós vamos começar a ler a partir do versículo 4 e vamos até o versículo 6, que diz assim: participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. 2 Timóteo, participa, 2 Timóteo, capítulo 2, do 4 ao 6. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta pode ser coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Maravilha, né, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Aqui Paulo faz uma analogia perfeita, extremamente revelativa para Timóteo. Muitas pessoas ainda não entenderam a estrutura teológica do livro de Timóteo. As duas cartas referentes não estão coligadas com outras cartas, a não ser 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas três cartas são cartas pastorais, cartas a qual Paulo ele vai direcionar Timóteo, e para que Timóteo então recebesse tais palavras e direcionasse não a toda a igreja em si, mas aqueles irmãos que estavam combatendo o bom combate. Amém? Essa carta é chamada carta pastoral, pois era direcionada ao servo Timóteo, pois como deveria seguir as instruções para que aprendesse como seria lutar à frente de uma batalha espiritual. Então nesta noite o Senhor ele vai te ensinar como lutar uma batalha espiritual. Por quê, pastora? Nós estamos vivendo um tempo onde muitos servos estão sendo derrotados na batalha espiritual, por não saber o que é batalha espiritual. E o Senhor falou: filho, nesta noite eu quero que você pregue sobre isso. E aí vamos lá, vamos começar a trabalhar essa mensagem em si. Qual o significado então de batalha? Batalha significa combate entre dois exércitos. Então aqui nós já temos algo revelativo. Batalha significa combate entre dois exércitos. Nós estamos falando de coisas espirituais, irmãos. Então, já começamos a compreender que no mundo espiritual existe dois. E aí na carta de Gálatas, capítulo 5, Paulo, ele vai deixar bem claro o nome desses dois exércitos. E ele vai dizer: existe uma batalha entre carne e espírito, bem e mal. Certo? Então, você precisa entender isso aqui. Eu não venho à igreja somente para cantar hinos. Eu não venho à igreja somente para sapatear. Eu não venho à igreja somente para receber mistérios ou falar mistérios. Eu venho para a igreja porque eu estou numa grande e algum exército eu estou servindo. Jesus, pastora, ele é mais manso ao falar, mas ele vai dizer: existe dois senhores. Se você agradar um, você desagrada o outro. Tá dando para você entender ou não? Eu tô devagarzinho para você ir entendendo. E o significado espiritual? A palavra espiritual revela-se numa palavra incorpórea, que não possui corpo, é sem matéria, é desprovido de forma física. É aqui que a gente começa a trabalhar. Então, existe a batalha. A batalha são dois exércitos, um contra o outro. E o espiritual é algo que não tem matéria. Em outras palavras, estende a sua mão assim, pastora.
Vou te explicar o que é matéria. Tá dando para ver aqui, pastora? Tá não? Vem cá então, pastora. Levanta aqui, por favor. Ó o que é matéria. Matéria, algo físico. É aquilo que eu posso. Senta lá, pastora. E o que é algo espiritual? É algo que carnalmente eu não vejo. É algo que carnalmente eu não consigo tocar. Por quê? Porque hoje eu sou matéria. Eu hoje sou matéria. E se sou matéria, eu não consigo tocar em coisas espirituais. Irmão, eu estou bem devagarzinho, didático nessa noite. Então, peraí. Se a batalha é no mundo espiritual, batalha significa lutar contra outro exército, e espiritual significa algo que não tem matéria, como é que eu consigo vencer essa guerra? Você está entendendo porque tem muitas pessoas que são derrotadas em meio à batalha espiritual? Porque ela está numa guerra invisível. E se ela não vê, ela recebe ataques. E se ela recebe ataques, ela morre. Vamos lá. Então começamos a entender que Paulo está ensinando ao servo Timóteo como lutar a maior batalha que o servo de Deus vai guerrear até a volta de Cristo, é a batalha espiritual. Como seu significado, entendemos que espiritual é algo fora do corpo, está em outro nível. Então entenda, a batalha espiritual não está aqui. Eu vou repetir. A batalha espiritual não está aqui, no mundo terreno. A batalha espiritual está lá. É lá que existe uma batalha. A palavra de Deus diz no livro de Daniel que Daniel ora durante 21 dias para receber uma resposta. Só que quando o mensageiro de Deus chega, que é Gabriel, ele chega já falando assim: Daniel, deixa eu te dar um recado. Tu é muito amado no céu, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Desde o primeiro dia, olha como é que é uma batalha espiritual, crente. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, eu vim trazer a resposta. Desde o primeiro dia que você orou, a resposta já foi enviada. Aí olha o que ele diz: mas quando eu estava ultrapassando o mundo espiritual, o príncipe da Pérsia me desafiou, se levantou contra mim. E aí, ele me resistiu. Ele não venceu, ele resistiu. E por ele me resistir, o Senhor dos céus enviou o anjo mais forte, conhecido também como anjo de batalha. Quem é? Miguel. Então Miguel veio, guerreou, batalhou, houve-se uma guerra durante 20 dias. Por quê? A resposta veio no primeiro. E durante 20 dias Daniel está orando e a batalha está acontecendo. O Daniel está orando e a batalha acontecendo. É nesse período que muito crente diz assim: Deus não está me ouvindo, Deus não me responde, Deus não me escuta, Deus não é fiel. E Deus está dizendo: aguenta mais um pouco, porque eu estou enviando meu anjo condecorado na batalha. E quando ele descer no mundo espiritual, a resposta vai chegar. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, a tua resposta
resposta já foi enviada, mas há uma batalha no mundo espiritual contra a tua vida, para que essa resposta não chegue. Pastor, o que eu tenho que fazer? Insista, porque o anjo vai chegar. Vamos lá. Com o seu significado, entendemos que espiritual é fora do corpo, algo em outro nível. Irmãos, pega essa mensagem de hoje. Eu estou só no começo. É por isso que neste tempo em que, vivemos, percebemos uma igreja fraca e muitas das vezes derrotada, pois a igreja de hoje aprendeu a lutar fisicamente, não espiritualmente. Nós estamos vivendo um tempo do materialismo. E que tempo é esse do materialismo? A minha fé, ela só se segura naquilo que eu vejo. Mas o Senhor me ensinou a me apoiar numa fé que não se vê. Pois fé verdadeira se constitui em fatos que eu não vejo, mas eu espero. Em outras palavras, um médico fala, é isso. Lá no meu coração eu digo, a última palavra é de Deus. Alguém vai dizer, mas está diante dos teus olhos. E você vai dizer lá dentro do teu coração, não está não. Porque eu creio no sobrenatural. Isso é fé, crente. E por que que tem uma igreja hoje derrotada, pastor? Porque é uma igreja que aprendeu. Aqui não São Renovado não tem isso não. Aqui eu tenho ensinado o povo a lutar na fé mesmo. É gente que chega aqui, pastor, não tenho nada. Eu falei, quem disse que não tem, rapaz? Já deu tudo certo. Nós temos ensinado o povo a entender e acreditar que Deus proverá. E aí, por que que a igreja está perdendo, pastora? Porque a igreja aprendeu a lutar do seu jeito. A igreja desse tempo é uma igreja que aprendeu a lutar do seu jeito, com a força do seu braço, com aquilo que se entende, com a sabedoria da terra. E o que é lutar fisicamente? Lutar fisicamente é lutar com as armas físicas terrenas. Armas que ao longo do tempo se aprendeu em meio a um mundo que certo é errado e o errado é o certo. Entendeu ou não? Nós estamos vivendo um mundo tão conturbado que o certo hoje ele se transformou em errado e o errado se transformou em certo. E aí o que que impera no meio disso tudo, pastor? Uma palavra chamada discernimento. E essa palavra discernimento se enquadra no quadro espiritual. Porque o discernimento vai me fazer entender e enxergar quando é o homem que está trabalhando e quando é Deus que está falando. Lutar fisicamente é fazer do seu próprio jeito, com aquilo que se entende por certo. Bora lá, 2 exemplos. Vamos botar o exemplo de pai e filho, Abraão e Isaac. A palavra de Deus vai dizer que Abraão tenta fazer do seu jeito. Vem a fome e ele chega para Sara e diz, vamos descer para o Egito. Só que quando Abraão desce para o Egito e não entende o porquê da fome, por que a fome? Porque era necessário zerar a terra. Todos aqueles que passaram fome foram para o Egito. Se Abraão permanece, a terra já seria dele há muito tempo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Que isso? E aí, Abraão desce. Mas quando ele volta com uma bagagem chamada Agar. Aí, quando a palavra de Deus vai dizer que Isaac também vai querer descer, Deus diz, desce não, filho.
mas estão se levantando contra mim, Senhor. Estão guerreando contra a minha vida. Permanece. Porque eu vou te dar armas espirituais para você vencer todas essas batalhas que estão se erguendo contra a tua vida. Você entende por que Saul chegou para Davi e disse: veste a armadura? E ele disse: não, Senhor, tu pode até estar me vendo simplesinho assim, mas pastor, eu vou falar isso mais para frente. Foi Paulo que revelou lá em Efésios 6 a armadura de Deus. Não, Davi já tinha mostrado para Saul que estava com o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada que era a palavra de Deus. Eita, é por isso que ele estava pronto para lutar contra Golias, porque a armadura já estava sobre ele. Lutar fisicamente é fazer do seu próprio jeito, com aquilo que se entende por certo. Mas aqui Paulo nos ensina como lutar na batalha espiritual. É agora, hein? É agora. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, Paulo vai dizer: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim eu não combato dando soco nos ares. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado de maneira alguma. Pastor, o que isso aí tem a ver com coisa espiritual? Bora, vamos destrinchar. Aqui está alguns segredos que Paulo disponibiliza para o sucesso em meio a uma batalha espiritual. Quando lutamos em uma batalha espiritual, a primeira coisa que precisamos entender é o dever de abster-se. Ele diz: quando vou lutar, quando um soldado luta, ele se abstém. Você sabe o que significa abster-se? A palavra abster significa privar-se. Em outras palavras, na batalha espiritual, pastora, você não pode querer fazer aquilo que você quer. Entendeu ou não? Gênesis capítulo 4. Olha o recadinho de Deus para Caim. Caim, porque teu semblante está caído. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. A revelação: cumpre a ti. Pelo amor de Deus. Caim, cumpre a ti. Lê lá se não está escrito. Deus não fala para Caim: Caim, deixa comigo, que se o pecado bater, eu luto por você. Não. Deus vai dizer: cumpre a ti. Dominar esse a ti. Deus está dizendo para Caim: você vai ter que se abster-se de fazer aquilo que você quer fazer. O que Caim queria fazer? Matar Abel. Então, na batalha espiritual, já comece se abstendo, já comece privando. Mateus capítulo 4, a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai para o deserto para ser o quê? No primeiro versículo do capítulo 4 vai dizer que Jesus está jejuando. Jejuar significa abster-se, privar-se de alguma coisa, de um alimento. Pelo amor de Deus, eu estou destrinchando essa palavra para você, crente. Por que Jesus Cristo, ele vai dizer
Quer vencer batalha no mundo espiritual? Te apresento 2 segredos: jejum, há castas de demônio que só sai através. O que é jejum? É abster-se daquilo que quer. Você quer vencer no mundo espiritual? Abstenha-se de alguma coisa. Pastor, me prova. Eu quero mais um versículo bíblico para provar isso aí. A Bíblia diz que Moisés queria que o povo fosse um povo livre e vitorioso. Então toma uma decisão, me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia que Deus manda Moisés voltar pela 2ª vez no monte e assim ficar 80 dias. A Bíblia diz que de bom grado Moisés diz: eu quebrei a tábua, vou subir de novo, vou me abster mais 40 dias. Em outras palavras, na batalha espiritual você não pode querer fazer do seu jeito. No mundo espiritual, aí ele apresenta outra, né? Ele fala da coroa corruptível e da coroa incorruptível. No mundo espiritual, a coroa que se ganha é incorruptível. Isso significa que não haverá aplausos ou honrarias, pois a batalha espiritual não será vista por quase ninguém, a não ser por aquele que luta. Eu vou repetir esse negócio aqui, porque isso é uma pérola dos céus, crente. No mundo espiritual, a coroa que eu ganho, ela é incorruptível. Significa que outros não vão me aplaudir porque eu estou ganhando ela. Pois a batalha espiritual não é vista por quase ninguém, a não ser aquele que está passando por ela. A senhora pode estar sobre forte ataque espiritual. A senhora pode estar passando por grande batalha espiritual. Eu posso deitar do lado da tua cama e não saber disso, porque só sabe quem está vivendo, só sabe quem está passando. Por isso que no mundo espiritual não existe aplausos. No mundo espiritual não existe honrarias. E quando você ganhar, você vai ter que falar: graças a Deus, vamos para outra. Pastor, que negócio doido é esse? 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que primeiro vem o urso e depois vem. Por que os dois não vieram juntos? Por que os dois não se juntaram contra Davi? Porque cada um vem em seu tempo. A primeira vitória, sabe quem que vai descobrir que Davi venceu um urso? Saul. Segundo historiadores, o episódio acontece um tempão, ninguém sabia. Tem batalhas espirituais que a gente vence que ninguém sabe, porque é só a gente e Deus. Versículo 26 na parte B vai dizer: assim combato. Olha só o que Paulo vai dizer: assim combato, não como batendo no ar. Bater no ar é desperdiçar uma oportunidade. Por quê? Você já viu um boxeador? Segundo a ciência, quando um boxeador ele vai dar um golpe, o seu corpo reúne toda a energia. Que negócio doido. Ou você vai dar um soco assim, ó. Hã? Você reúne toda. E aí você erra. O que acontece? Você desperdiçou uma oportunidade. Quantas oportunidades Davi precisou ter para derrubar Golias? Apenas uma. Porque a luta de Davi com Golias, para mim era contra Golias, mas para Davi era contra o diabo. Pelo amor de Deus, crente. Bater no ar é desperdiçar oportunidades. Se tem uma coisa no mundo espiritual que não se deve perder, é uma oportunidade de derrubar o inimigo.
Quem desperdiça uma oportunidade no mundo espiritual acaba dando uma oportunidade para o inimigo. Se um boxeador, ele está de frente do seu inimigo, ele erra um golpe, o que o inimigo vai fazer? Vai tentar acertar ele. É exatamente o revide contra toda ação a uma. É por isso que talvez você está fraco, porque você vive perdendo oportunidades, você vive desperdiçando oportunidades no mundo espiritual. E quem desperdiça, anota, quem desperdiça oportunidade vive fraco. Por quê? Perde energia. E quem perde energia só vive fraco. Olha só, agora eu vou entrar num negócio doido aqui, irmãos. Eu estou me segurando, hein? 2 Samuel capítulo 11, pastora, vai dizer, sabe o quê? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em casa. Eu vou ler bem devagar. Na primavera, época em que os reis saíam para onde? Davi ficou aonde? Na época da guerra, Davi ficou aonde? Uma tarde, Davi se levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Então disseram, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi então mandou que trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza e de sua menstruação. Depois voltou para casa. E o que aconteceu? A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo, estou grávida. A palavra de Deus diz que a época era que os reis saíssem para onde? Mas Davi ficou em casa. Você está entendendo por que você está perdendo suas batalhas? Você está entendendo por que você está acabado, destruída, fraca, sem força? Porque no tempo da guerra, no tempo que é para você estar lá com a espada na mão, com um cântaro na mão, com a estola no pescoço, no tempo que é para você estar de joelho com a porta do teu quarto fechada orando, no tempo que é para você estar no monte, sabe onde você está? No Facebook discutindo de política, sabe onde você está? Nas ruas debatendo com os outros, sabe onde você está? Fraco vendo Netflix, sabe onde você está? Vendo vídeo em YouTube, sabe onde você está? Viciado nos jogos. É por isso que você perde as batalhas, porque no tempo de guerra, no tempo que é para você estar na guerra, segurando a espada, guerreando, batalhando, lutando, você está com a tua mente em outras coisas. Então não venha reclamar se você perder a oportunidade, o diabo te destruir teu casamento, a tua casa, a tua família, os teus filhos. O tempo era de guerra, ei. Eu estou falando aqui de Davi. Eu estou falando aqui do homem segundo o coração de Deus. Domingo eu preguei, no outro domingo eu preguei sobre o caráter de Davi, de como Davi foi forte, valente, de como Davi ele foi fundamental na história de Israel. Mas esse mesmo homem comete uma falha, e essa falha
põe todo o seu ministério em risco, pastora. Uma falha. A Bíblia não diz que Davi cometeu várias falhas. A Bíblia diz que uma vez que ele deixou de ir para a batalha, uma vez, pastor, uma vez, um dia que ele disse: vou ficar em casa. Ele era merecedor de descanso, era merecedor de estar em casa, merecia, porque lutou muito, guerreou muito. Mas no mundo espiritual, uma oportunidade perdida é uma brecha aberta. A palavra de Deus diz que a época era que os reis saíssem à batalha, mas Davi fica em casa. Pega essa frase aqui: quem não entende o tempo que se vive, fica em casa quando é tempo de ir para a guerra. Porque não entende, pastora, tempo de estar com espada na mão e tempo de estar descansando. A Bíblia diz que os soldados de Davi ganham a batalha, mas em casa Davi perde a guerra. Pelo amor de Deus, eu vou até beber uma água depois dessa. Qual é a notícia? Davi, ganhamos a guerra, a batalha. Em outras palavras, tá? Presta atenção nisso aqui: guerra e batalha. Há uma diferença de guerra e batalha, tá? Eu vou te explicar já. Já está aqui. Davi, vencemos a batalha. Em casa Davi vai dizer: perdi a guerra. Eu disse semana passada quantos anos Davi demorou para sentar na cadeira de rei. 15 anos. 15 anos sem cometer um erro. 15 anos lutando para chegar. Uma falha tirou ele da onde ele chegou. Uma falha. A Bíblia diz que os soldados de Davi ganharam a batalha, mas ele perde a guerra. O que adianta ganhar batalhas e perder a guerra? Tem muito crente que no currículo dele está escrito: vencedor da batalha tal, vencedor da batalha tal. Quantas das batalhas Davi já havia ganhado, mas por um deslize ele põe tudo a perder. Entenda que os ataques no mundo espiritual é para que você, com as suas próprias mãos, ponha tudo a perder. A pergunta que eu vou te fazer é: foi o diabo que botou Betseba lá? O problema, eu não estou com pena do diabo não, mas o problema é que você se acostumou. Foi o diabo que botou lá. Mas no Salmo 51 não é essa justificativa que Davi vai dar. Ele não diz: Senhor, a mulher estava lá. Não, ele vai dizer: me tira tudo, Senhor, mas não me tira a tua presença. Errei mesmo, pequei contra o céu e também pequei na terra. Então, quem foi que quase botou o reino e tudo que ele tinha a perder com as suas próprias mãos? Presta atenção aqui, livro de Gênesis, capítulo 3, vai dizer, pastora, que a serpente fala, mas quem pega a maçã é Eva. Por quê? A serpente não tira a maçã e dá na mão dela. A Bíblia diz: e Eva achou a árvore boa aos seus olhos e pegou o fruto com as próprias. O pecado de Eva, o pecado de Adão,
se transfere para Caim. O pecado de Eva, o pecado de Adão, com as próprias mãos se transfere para quem? Olha o que Deus diz no capítulo 4 para Caim. Caim, aonde está Abel, teu irmão? Ele cantou e sai. Caim fica quieto. E o Senhor diz: não adianta ficar quieto. Tu se cala. Mas o sangue do teu irmão clama por justiça. Porque mataste o teu irmão com as próprias mãos. Você está entendendo o que é mundo espiritual? Ou não? O que vem de geração, o que vem lá de trás. Quando a gente fala maldição hereditária, é algo que passa de geração para geração. Davi peca com Betseba, Aminon vai se prostituir com a própria irmã. No mundo espiritual, ou você quebra a maldição, ou ela vai passar de pai para filho. Mas quando a maldição vai chegar em Salomão, presta atenção nisso, quando a maldição chega em Salomão, a Bíblia vai dizer no capítulo 3, que ele sobe o monte, pega 1000 cabeças de boi, e ele vai sacrificar o Senhor. E quando o Senhor chega para ele e diz: o que tu queres? Ele diz: Senhor, não quero as coisas dessa terra, não quero nada palpável, visível, eu quero guerrear no mundo espiritual. Qual é a arma que tu quer? Me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Santo, 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 santo Deus. Presta atenção nisso aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Paulo ele vai dizer: eu estou em Paulo, eu não saí. Antes subjugo o meu corpo. Repita comigo: antes subjugo o meu corpo. Aí ele vai dizer: e o reduz à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser de maneira nenhuma, ou ficar reprovado. Livro de Jó, capítulo 4. A Bíblia diz que ele se apresenta a Jó e vai dizer: não era tu que tinha as mãos fortes e que levantavas aqueles que estavam caídos, e sobrevindo sobre você a maldição, agora tu renegas aquele que vive? Existem pessoas, crente, que tá doida para tu cair. E são pessoas, me desculpe dizer, que não são de longe não. São pessoas que estão bem pertinho de você, do teu lado talvez, que é doida para tu cair, para no final ela dizer: ué, não era tu que parecia as mãos fortes? Não era tu que dava glória a Deus? Não era tu que aparecia nas lives? Não era tu que nas fotos estava lá na igreja glorificando? O que tu está fazendo com um copo de cerveja na mão? Por que tu está aqui? O que fazes aqui, Adão? No mundo espiritual, o corpo precisa estar reduzido à condição de servo e não de senhor. Olha a revelação, Jonathan. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Servidão é servo. Então, quando eu estou enfrentando uma batalha espiritual, o que eu tenho que fazer? Eu não posso estar na condição de senhor, eu tenho que estar na condição de servo. Servo é aquele que serve, e aquele também que não tem direito nenhum a não ser servir. Se você ler a cronologia da palavra, a Bíblia vai dizer
que Jesus diz: Pedro, o diabo está te peneirando. Logo mais à frente, Jesus vai ensinar os discípulos a lavar o pé. E ele vai lavar o primeiro pé de quem? Pedro não deixa. Ele diz: se tu não deixar eu lavar o pé, tu não faz parte do reino. Pedro, então me lava por inteiro. Por quê? Porque Jesus estava dizendo: tu não sabe, mas existe uma batalha espiritual contra a tua vida, Pedro. Aprenda a ser servo. E ele vai dizer: aquele que quiser ser maior no meu reino, não é no reino aqui, que sirva o menor. Na guerra, Davi estava na condição de servo. Pega essa aqui, pastor, é muito top isso aqui. Na guerra, Davi estava na condição de servo, pois estava a serviço de Deus. Mas no palácio, ele estava na condição de quê? Se Davi fosse para a guerra, ele não seria só visto como um rei, mas como um soldado. Ele estava servindo ao Senhor dos exércitos, mas no palácio toda hora tinha alguém: quer alguma coisa, rei? A Bíblia diz que ele diz: traga Betseba. Ninguém ousa dizer: ela é casada. Porque ele era rei, era Senhor. Aquele tempo não era tempo de estar como Senhor, mas sim como servo. Por isso Davi foi reprovado. Davi foi reprovado, sabe por quê? Porque no tempo da batalha espiritual, ele queria pegar o patrão. Entenda uma coisa: o diabo não precisa de muito, apenas uma oportunidade, pois ele te observa em todo momento. Bora para a Bíblia? Mais Bíblia? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Quem é que vai dar o testemunho de si próprio? Pedro. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem? A quem? Sabe por que Pedro ele fala sede vigilante? Porque ele mesmo não foi. Pastor, Pedro não foi vigilante? Não. A Bíblia diz que quando Jesus vai orar no Getsemane, ele vai escolher Pedro, Tiago e João. Jesus vai orar, entra para dentro do mato, ora, lá dentro da prensa de azeite. E então de repente ele volta para ver os três. Quem disse? Ele vai direto em Pedro. Me mostra na Bíblia que ele fala que Tiago reclama que Tiago estava dormindo. Mostra na Bíblia que ele reclama porque João estava dormindo, mas ele vai direto em Pedro e vai dizer: não podes vigiar nem sequer uma hora comigo. Glória, glória a Deus. Aí depois que Pedro está convertidão, depois que Pedro aprendeu a guerrear na batalha, ele vai dar testemunho dizendo: sede sensatos e vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, anda ao vosso quê? Derredor. Pastor, o que acontece no desembrulhar da história? A Bíblia diz que Jesus desce do Getsemane, Pedro está com uma faca escondida, e Deus já tinha dito: abra a mão da espada e da faca, e a única espada que vocês vão carregar é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Pedro guarda a espada. Quando ele vai descendo o monte, Malco vem com uma espada querendo prender Jesus. Ele saca a espada porque não entendeu, aleluia, o que é batalha espiritual. Corta a orelha de Malco. Aí o que Jesus vai dizer? Não é assim, Pedro, que se faz. Essa palavra não é assim. Significa o que, Pedro? Você não entendeu. Na terra eles estão me prendendo, mas no céu o meu nome está sendo glorificado. Teia suia dai. Pedro não luta com as armas da terra. Pedro não luta. Nenhum soldado em serviço permite envolver em negócios da terra, da vida civil. Paulo vai dizer: nenhum soldado em
serviço. Permite se envolver em negócios da vida civil, da terra. Porque você está onde? Você está de serviço, poxa. Você já teve de serviço, trabalhando, num período de trabalho? Quem está num período de trabalho não pode largar o trabalho para fazer outras coisas. Porque está no tempo de serviço. Aí eu não consigo entender por que tem crente que está em serviço, mas fica voando em certos lugares. Está em serviço, está na batalha, está alistado para a obra, mas está dando voo em outros lugares. Está em serviço, mas está sentado na roda dos escarnecedores. Está em serviço, mas está nas más conversações no WhatsApp. Aí Pedro diz, Paulo vai dizer, nenhum soldado em serviço se permite agora isso tudo aqui Deus me deu, pastora, e eu chorei com isso aqui, gente. O que Paulo está, tudo que eu vou ler, Deus que me deu, irmãos. O que Paulo está dizendo é que quando você se apresentou para o serviço, você deixou de ser um simples membro da comunidade. Você foi escolhido para ser soldado de Cristo. Foi colocado em você uma farda representando o exército pelo qual você serve. No seu peito tem uma bandeira com o nome escrito Exército de Cristo. À sua frente vai um general que tem escrito em sua coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em seu ombro está condecorado dizendo Leão da tribo de Judá. E no seu currículo foi colocado invencível nas batalhas. Pastor, eu não entendi ainda. Vou repetir tudo de novo para ver se entra na tua cabeça. Quando você se apresentou para o serviço, você deixou de ser um simples membro da comunidade. Em outras palavras, aquele Giovanni acabou. Aquele Raoni acabou. Aquele Vinícius de antigamente, conhecido como Sapo, acabou. Quando você se apresentou para o serviço, quando você foi chamado, no mundo espiritual você não é mais visto como você era. Aí o que aconteceu contigo? Você foi escolhido e colocaram em você uma farda. Você tem uma farda espiritual. Já vou falar que farda é essa. Já vou revelar que farda é essa aqui. Presta atenção, você foi escolhido, colocaram uma farda em você. No teu peito está escrito Exército de Cristo. Aí você pergunta, qual o exército que eu sirvo? Em qual bandeira eu estou apoiado? A bandeira qual vai na tua frente tem um general. Esse general, ô glória, a sua condecoração é Rei dos Reis. E no ombro, duas patentes que está dizendo Leão da tribo de Judá. E no currículo desse general, nunca perdeu uma batalha. Pai, você já entendeu qual o exército que você está servindo? Ou não? No exército de Cristo não pode usar brinco. No exército de Cristo não pode xingar palavrão. O que acontece quando um soldado ele sai das características daquele exército? Ele é posto em disciplina. Ele não pode guerrear. Ele não pode batalhar.
porque ele não está seguindo as regras. Pega essa pedrada aqui. Da mesma, eu estou em Paulo, eu não saí de Paulo. Da mesma forma, nenhum atleta mudou a história. Ele está falando de soldado, e agora ele inclui na analogia. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor. E aqui está a revelação da palavra, vírgula. Se não competir de acordo com as regras. A revelação está aqui, minha pastora. Não tem como competir se não seguir. Aqui está a revelação da mensagem. Na parte B, Paulo diz: se não competir conforme o regulamento. Significado de regulamento, regras. Pastor Felipe, o que Paulo está dizendo que no mundo espiritual, para batalhar no mundo espiritual existem regras. Regras para batalhar no mundo espiritual. Se não tiver conforme a regra, pastora, nem luta. Já é dado WO, já perdeu. Tem crente que antes de entrar na guerra já perdeu ela. Por quê, pastor? Porque não entrou no regulamento. E o apóstolo Paulo continua. Meu pai do céu, a hora foi. E o apóstolo Paulo continua nos seus aconselhamentos. Até mesmo como se vestir no tempo da batalha. Isso aqui é a Bíblia. Pastora, até como se vestir, Paulo, ele ensina. Olha como nós devemos ir para a batalha espiritual. Efésios 6, a partir do versículo 13. Ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficardes firmes. E estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, o colocando nos pés o sapato da preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados que o maligno joga. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pastor, eu não sabia que para lutar na batalha espiritual eu tinha que me vestir primeiro. Querido, porque o capacete, pastora, por que um soldado usa um capacete? Diz para mim, para que a cabeça não seja atingida. A primeira coisa que Paulo vai dizer: não entra na batalha sem capacete, porque o primeiro alvo vai ser aonde? A minha igreja aqui, Jesus, a minha igreja aqui. E no último versículo, eu já estou terminando, o apóstolo finaliza o versículo 8, parte A, dizendo: presta atenção. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele finaliza dizendo: orando em todo tempo. Jefferson, pode ter capacete, pode ter couraça, pode ter espada, pode ter escudo, mas se não tiver oração, não adianta. Pode falar em língua, pode revelar mistério, dançar no poder, pode revelar carteira de identidade, mas se não tiver oração, não consegue entrar na batalha, porque a oração
unção te tira do nível de baixo e te leva para o nível de cima. É por isso que quando a batalha se levantou contra Daniel, ele orou de manhã, de tarde e de noite, porque entendeu que a batalha não era contra Nabucodonosor, mas era contra principados e potestades. Pastor, quer dizer então que eu posso estar vestido com a minha armadura, mas se eu não orar, não adianta nada? Pode estar vestido com a armadura, mas se não orar, não adianta. Pastor, me prova essa. Eu quero um contexto de prova em cima dessa palavra. Vamos lá. A Bíblia diz que Golias vem atacar. Davi vai querer guerrear. Saul vai falar o quê? Davi, eu te empresto a minha armadura. Agora, peraí. Poxa. Peraí. Se vocês têm a mente, vocês já pegaram. Se Saul está com a armadura, por que ele mesmo não vai guerrear? Se Saul está com a armadura, por que ele mesmo não diz, vou matar Golias? Porque a armadura não é o segredo é a oração. Eu estou terminando, que eu sei que vocês já estão cansados. Aí, o que acontece, pastor? Vai acontecer isso aqui, ó. Paulo, ele vai finalizar, olha aqui, ele vai finalizar brilhantemente o livro de Efésios. No capítulo 6, versículo 12, olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Olha para mim. Paulo vai dizer, a luta é contra os príncipes. Aí eu puxo na história. Naquela época, por que Paulo está dizendo que a luta era contra os príncipes? Porque luta contra príncipe não se pode contar com exército, a não ser com outro príncipe do exército. Então, por exemplo, se o exército inimigo apresenta o seu príncipe, o outro exército também tem que apresentar o seu príncipe. Isso significa o que, pastor? Significa que quando a guerra no mundo espiritual sair do teu controle, ele convoca o príncipe. A Bíblia vai dizer que quando o príncipe do reino das trevas se levanta e diz aqui na terra, subirei ao céu, erguerei o meu trono acima do trono do Altíssimo, serei semelhante a ele, o Senhor. Ele cria um arcanjo, conhecido também como príncipe dos exércitos de Deus, chamado Miguel. Oh glória! Lê no livro de Apocalipse quem é que vai derrotar a serpente. Lê lá. Na luta de príncipe, só um outro príncipe para vencer. Então quero dizer para você que na batalha espiritual, quando as coisas saírem do controle, se preocupa não, porque ele viu o príncipe do exército, o príncipe dos exércitos, o príncipe dos exércitos. E a Bíblia vai dizer que sua espada está molhada no sangue do Cordeiro.
Ai, 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 ai. Porque é molhada no sangue do Cordeiro. Porque aonde o sangue toca, a morte não entra. Adore o nome desse Deus. Adore, adore. Adore o nome desse Deus. Baixinho, bem baixinho. Trevas desse século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aonde a guerra é travada? Nos lugares celestiais. É nos lugares celestiais. Posso te contar um segredo? Nesse exato momento, são 21 horas e 30 minutos. Daqui a 3, 6, 9 com mais 3, 12. Daqui a 12 horas vai nascer o sorriso. Daqui a 9 horas o sorriso nasce. Como você acha que no mundo espiritual está? A Bíblia vai dizer que quando Herodes descobre que Jesus vai nascer, ele diz: manda matar. Por quê? Porque está dizendo que este que nascer na manjedoura vai reinar. Mas a Bíblia diz que ele é guardado. Ele é guardado. Ele é guardado. Pode se levantar no mundo espiritual, mas vai ser guardado. E o mesmo que é guardado, ele vai dizer para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. Tua mãe te escondeu, mas eu era a figueira. Aumenta, aumenta agora, aumenta. Tem algum crente aí? Tem algum crente aí? Tem algum crente para glorificar aí? Escuta o teu frágil coração antes de bater. Cante. Mas hoje ele põe um ponto final e acaba de uma vez com esse lamento, essa angústia no teu peito que te faz ficar assim. Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer. Ponto final em tudo aquilo que te faz chorar. Ponto final nessa tristeza que ocupava o teu coração. Ponto final nessa porta que se fechou. Ponto final na consequência que ficou. Em tudo isso ele põe ponto final e acabou. Acabou o seu pranto, a porta se abriu. A noite foi embora e a alegria voltou. O nosso Deus sempre vence o mal. Mais uma vez o inimigo perdeu e volta o final. recebeu essa palavra aí. Tem alguém recebendo essa palavra? Canta assim, ó. Espírito, Espírito. A última palavra de Deus, crente. O homem na terra disse, mas Deus lá no céu falou. Quem diz a última palavra sou eu. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Recebe, recebe aí, recebe de Deus aí, recebe de Deus aí. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Que presença, que presença. Vem como e enche-me de amor.
Espírito Santo de Deus. Em tudo isso ele põe ponto final. O Senhor me disse em cima deste altar que devolveria a teu servo Ponto final. a alegria. Acabou. Porque, Pai, teu filho até sorri, o teu filho até brinca, mas lá no fundo do coração dele, Pai, existe a saudade de voltar. Pai, esse teu filho lutou, Pai, anos para chegar. Um deslize, Pai. Mas, Senhor, Tu és Deus de colocar de novo na cabeça do Vinícius o capacete da salvação. Põe na mão dele agora, Pai, como um dia já esteve. Pai, o Teu servo já teve a espada nas mãos. Ele já teve nessa mão o escudo, Pai. Ele sabe disso, ele já sentiu isso, Pai. Em sua boca o Senhor já colocou as palavras de vitória. Então, Pai, eu digo em nome de Jesus que no mundo espiritual, toda batalha que se levantou contra o Vinícius, toda guerra, todo espírito que quer que ele desista, retroceda, ele tem lutado, Pai, não tem sido fácil, mas a partir de hoje está quebrado em nome de Jesus, porque o príncipe do exército de Deus se levanta para dizer: a vitória já foi garantida em nome de Jesus. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele vem fazer. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como o Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Agora quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Deus preparou essa noite. Deus preparou essa noite. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Aleluia. Você pode glorificar o nome desse Deus. Que noite maravilhosa, amém? Coloca aí agora a hashtag dessa noite. Ela é que culto poderoso. Coloca aí hashtag que culto poderoso. Você vai compartilhar no seu status. Você vai compartilhar no teu Facebook. Amém, crente? Receba de Deus em nome de Jesus. Receba do céu. Ora pela minha vida, gente. Ora por mim, porque eu tenho colocado a minha vida para subir este altar e pregar a mensagem de Cristo, a palavra de Deus. Eu preciso, careço de oração. Quando você for orar, lembra do seu pastor. Lembra de falar: Deus fortalece aquele servo, guarda aquele servo, porque
Essas palavras, irmãos, deixam o mundo espiritual impactado. Mas eu creio que tem vitória, amém? Em nome de Jesus, amém? Eu vou terminando a nossa live, mas quero chamar você para estar junto comigo. Quinta-feira agora, quinta-feira, nós vamos estar na Quinta da Vitória, com a pastora Viviane Ramos. Vai estar trazendo a mensagem de Cristo, a palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai ser uma quinta-feira cheia de presença, cheia de glória, cheia de unção, amém? Em nome de Jesus. Então, marca aí na sua agenda, quinta-feira, 8 horas. Nós estamos orando, né, pastora? Quem sabe aí, né? Nós estamos orando, irmãos, para que, né, o templo seja reaberto, nós possamos voltar a ter os nossos cultos presenciais aqui na igreja. Então ora aí, me ajuda em oração, porque nós estamos com muita saudade mesmo, amém? Essa hora como é que estava a unção renovada, hein? Com a mensagem dessa, estava fumegando, irmãos, fumegando, amém? Então, ora aí para que a gente possa, em nome de Jesus, voltar com os nossos cultos, tá bom, gente? Eu também quero pedir, falar com vocês, né, a respeito de dízimos, ofertas. Esse mês, irmãos, nós passamos uma luta muito grande para pagar o nosso aluguel. E eu não tenho vergonha de vir aqui na live, ao vivo, e falar a respeito disso, né? Porque realmente é a verdade. E vocês sabem que a unção renovada, ela hoje não depende de política, graças a Deus, não depende de pessoas. Hoje a unção renovada depende dos seus membros, né? E é claro, acima de qualquer coisa, Deus. Mas hoje são os membros, né? São pessoas que às vezes nem são no ministério, mas que ofertam, que dizimam, que ajudam a obra de Deus. E a gente precisa pagar a luz, a água. A igreja está fechada, mas a gente continua pagando o aluguel. Então nos ajuda, você que sentir no coração. Você talvez não é desse ministério, tá? Você não é desse ministério, mas talvez você possa ofertar a casa de Deus. E se você sentir no coração, oferte. Pastor, como é que eu faço para ofertar a casa de Deus? Você pode me procurar. Eu vou passar para você o meu WhatsApp, o meu número pessoal. É o 022 998 99 5423. Tá bom? Você pode me chamar aí. Você pode me chamar aqui. Pastor, quero ofertar. A gente vem aqui na igreja, você traz sua oferta. Pastor Felipe, eu posso fazer um depósito na conta da igreja? Me procura que eu vou te passar a conta para você estar fazendo o depósito. Mas ajuda. Nós precisamos de dizimistas, de ofertantes. E você que sentir no coração de honrar, você que tem recebido as palavras que Deus tem falado contigo aqui em cada culto. Então, em nome de Jesus, abençoa a obra de Deus, tá bom? Tá certo, pessoal? Outra coisa, você que ainda não tem o nosso canal no YouTube, você que quiser assistir essas mensagens logo mais, essa mensagem vai estar lá. Lembra da mensagem O Caráter de Davi, né? Nós pregamos aqui palavras que Deus tem falado, coisas maravilhosas, né? Nós falamos aqui no domingo, lutando contra a impossibilidade, lembra? Que mensagem! Tudo está lá no nosso canal. Então entra lá, Pastor Felipe Cavalcante, se inscreve, aperta lá no sininho para você poder receber as notificações quando for colocado lá uma mensagem, amém? E dá o seu like lá, em nome de Jesus, tá bom? Nosso canal também, ou melhor, nosso Instagram, né? Unção_renovada. Segue a gente, eu tenho colocado umas mensagens lá, né? Hoje eu coloquei um vídeo lá, né? E no vídeo eu falava que quem não conhece as suas raízes não tem direito de opinar sobre a tua história. Muito forte. Depois assiste lá no nosso Instagram. Pega lá, tá bom, pessoal? Tá uma bênção. Amém? Vamos fazer a última oração para terminar o nosso culto e você, em nome de Jesus, ter uma noite de muita tranquilidade e paz. Amém? Em nome de Jesus, estende as suas mãos para cá. Eu determino uma noite de paz, uma noite de vitória. Que a boa mão de Cristo esteja sobre a tua vida, te trazendo repouso e tranquilidade. Em nome de Jesus, eu profetizo boas notícias, portas abertas e vitória. Em nome de Jesus, que o amor de Deus,
Que a graça do Senhor Jesus, que as suas doces e ricas consolações do seu santíssimo e glorioso Espírito esteja sobre a tua vida, não só agora, mas para todo sempre. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então está combinado, quinta-feira, 8 horas da noite, nós estaremos ligados aqui, firme e forte, tá bom? Deus abençoe, crente. Fica na paz de Cristo, uma noite de vitória. Não esquecem, ora pelo servo de Deus, ora pela pastora, ora pela Rebequinha. Tchau, Deus abençoe, graça e paz. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, confia em ti. Vai me descansar, confia em ti. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível.